continue em lágrimas pelo Evangelho de Jesus. Continue acreditando em Jesus. Ninguém tem o poder de arrancar a revelação que Ele colocou dentro do seu espírito. Ninguém consegue arrancar isso. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 3. Quanto menos a gente andar agora é melhor. Só quero botar a tampa em cima da panela hoje. Eu acho que o Senhor já falou tanto, a gente não sabe mais nem o que diz. O Senhor já ministrou tanto em nossos corações. Foram dias intensos, cansativos. Chegou a assar a boca de tanto que eu falei. Mas a gente, graças a Deus, nos preparamos para isso. Efésios 3:1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há poucos resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outra geração não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim confiado segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado a graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultas em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, agora, diga comigo, agora, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Aleluia. Irmãos, a carta de Efésios, para mim, ela é uma das cartas mais importantes do cristianismo. Paulo, ele discorre na carta de Efésios coisas tão profundas para o casamento, para a criação de filhos, para as guerras espirituais, para lidar com patrão e funcionário, coisas profundas das Escrituras. E aqui Paulo está dizendo: olha, se você procurar em todas as Escrituras o que os profetas falaram, o que a lei veio trazer, tudo, as festas, se você olhar, você vai perceber que tudo aponta para Cristo. É um mistério que estava oculto, mas que agora está sendo revelado pela igreja. Paulo disse: o Senhor me chamou para pregar aos gentios. Eu tenho essa revelação de pregar aos gentios. Irmão, a carta de Efésios para mim é uma carta muito poderosa. E a gente tem muita coisa para orar nesses dias, né? Começo do ano, a gente
Na realidade não está começando nada, né? Está continuando tudo, mas a gente tem aquela noção que começo de ano é o começo de um novo ciclo e tal, e glória a Deus, vamos pensar assim, então, está tudo certo, não tem problema não. Pastor, do que nós carecemos nesses dias? Irmãos, nós carecemos de homens sábios neste tempo, de mulheres sábias nesse tempo. E se está faltando sabedoria, é porque lhe falta o temor. Quando a Bíblia diz que o temor é o princípio de toda a sabedoria, homens que vão discernir o tempo e vão discernir o modo, porque o tempo define o modo de fazer e de viver, né? No verão muda o tempo, você usa roupa para o calor, no inverno muda a temperatura, você usa roupa para o inverno, não é verdade? Então, o tempo e o modo, né? Se você ler Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 a 7, Eclesiastes 8, versículo dos 5 a 7, fala sobre isso, amém? Cadê o meu menino ali que está quando eu falar o versículo, pode colocar aqui, tá? Cadê ele? Então volta para lá, meu irmão, amém? Nós carecemos de homem, porque eu quero que as pessoas confirmem o que eu estou falando, e rápido. Nós carecemos de homens sábios neste tempo, que sabem discernir o tempo e o modo de todas as coisas debaixo do céu, amém? Discernir todas as coisas, o tempo de fazer, o modo de fazer, quando fazer, como fazer e quando parar de fazer. Talvez o maior pecado da igreja tenha sido a falta de discernimento, de lidar com a presença de Deus, com a vida de Deus na igreja. E aí, por não buscar a Deus, a gente vai intoxicando a igreja com coisas externas, né? E o tempo, ele determina o modo que você vai funcionar. Nós carecemos de homens sábios, irmãos, que administram os mistérios de Deus, homens que transpõem no físico os mistérios de Deus. Ou seja, ele está vendo no mundo espiritual, mas ele transpõe isso no físico, não é? Ele está vendo, eu acredito naquela fala, que tudo fala, mas nem tudo que fala para aquele tipo, para aquele dia, para aquela hora. Porque eu preciso entender o seguinte: tudo fala, mas assim como o Senhor usa coisas materiais para sinalizar coisas espirituais, o Senhor também usa coisas espirituais para sinalizar coisas materiais. E porque é assim que porque é isso que Deus faz desde o começo e vem fazendo até hoje, transpondo o espiritual no físico. Por isso a Bíblia diz que o Cordeiro, ele foi o quê? Sacrificado aonde? Antes da fundação do mundo. Aconteceu no físico, mas aquilo que o Senhor falou no espiritual. Então a revelação não é para mudar a doutrina. Porque eu tenho revelação, mas a revelação não é para mudar a doutrina, irmão. Revelação não traz novos ensinos, é para ampliar a doutrina. Amém? Esse cara tem revelação. Revelação não é para mudar o que ele aprendeu, é para ampliar o que ele aprendeu. Amém? É como se ele fosse. Revelação não é para acrescentar nada nas escrituras, mas para ampliar o conhecimento das escrituras. Se você ler 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, 1 Pedro 1, versículo 8 até o 12, diz assim: ao qual não o havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ou seja, os profetas falaram do que vocês estão vivendo, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar.
Sabe o que ele está dizendo? Que os anjos não receberam revelação que você está recebendo hoje como igreja. Como assim, pastor? Porque os anjos, eles não têm o Espírito de Deus, eles foram criados por Deus, mas eles não têm o Espírito de Deus. O único ser que tem o Espírito Santo é o ser humano, é você. Então as revelações do coração de Deus não estão aos anjos, que nem aos anjos foi anunciada, mas agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus está sendo revelada. Amém? Então nós estamos vivendo revelações que até os anjos queriam ter visto. Amém? Não é para se assegurar nisso com reverência, irmãos. Você imagina, você tem revelações hoje, porque o Espírito Santo veio habitar em você. Irmãos, os profetas profetizavam e o Espírito Santo lá não habitava neles. Eles vinham sobre ele, sobre os profetas, sobre os juízes, sobre os reis, mas o Espírito Santo não habitava neles. A gente até faz um trocadilho aqui. Esses dias eu estava pregando e eu falei sobre isso lá no ginásio da Portuguesa. Eu falei o seguinte, que quando eu chegar na eternidade, rapaz, eu tenho muitas perguntas para fazer para Abraão, para Davi. Você já passou pela sua cabeça que você vai encontrar Davi? Não, você vai encontrar o velho Abraão, Noé. Eu até achava que Noé morava em Itajaí, por causa de tanta água. Eu disse, Noé, você vai ver, cara, você vai passar pelas pessoas, você vai conhecer elas. Você não tem desejo de conhecer, não? Eu quero ver a Cristo, Cristo é o meu alvo, ok? É a minha primícia. Mas Elias, rapaz, você vai conversar com Elias. Moisés vai ser uma conversa longa, porque ele é meio gago, então, eu não é. Mas daí você chama Arão para traduzir, dá tudo certo. Eu tenho um monte de perguntas para fazer para eles. Eu na minha, como é que é? Elucubrações, né? Elucubrações. Na minha imaginação santificada, como diz o meu amigo Djalma Toledo, eu penso assim, às vezes eu estou pensando assim, cara, eu vou chegar na eternidade, a pessoa, eu vou ver Elias, eu vou dizer, Elias, como é que você orou sozinho, você enfrentou aqueles caras todos? Eu vou perguntar para Davi, você era um cara sanguinário, você matava mesmo, cara. Eu quero perguntar para Salomão, 1000 mulheres, meu amigo. A gente ter uma já é uma luta, você tinha 1000, como é que é isso, meu filho? Que curso você fez? O que é que você tomou? Eu quero perguntar para Abraão, como que é ser pai aos 100 anos? Ô Abraão, vou procurar Estevão, vou perguntar sobre as pedradas. Eu vou perguntar, irmãos, eu tenho esse desejo. Pode ser loucura, você diz, para com isso. Eu tenho essa loucura, porque eu acredito que a eternidade nós não vamos ser sedados nos sentidos, não. Vou encontrar a irmã Iraci lá na eternidade, vou dizer, Pai do Senhor, irmã, aleluia. Lembra de mim lá na terra, nós dois, aleluia. Mistério. Já pensou, você vai perguntar para os caras. Mas eu também acredito que eu vou estar lá, na minha, e eles vão vir, Abraão, porque sempre é Abraão, o pai da fé, né? Abraão vai vir com Davi, com a galera toda do Velho Testamento, Jeú. Disse assim, ô irmão Luiz, pode falar, irmão. A gente queria fazer uma pergunta para você hoje. Eu disse, não, estou com tempo. Pode perguntar, hoje eu não vou pregar, não estou viajando. Ô Luiz, você perguntou para a gente respondeu, a gente tem uma dúvida. Eu digo, pode perguntar, como que é ter Deus habitando dentro de você? Porque isso aí a gente nunca experimentou, como que é o Espírito Santo morando dentro de você todo dia, você falando, o Espírito ali. A gente recebia visitações, mas a gente nunca foi habitado pelo Espírito. Cara, você está entendendo que você é capaz de viver hoje, que nem aos anjos foi revelado. Está sendo revelado para você a vida de Deus dentro de você, a vida de Deus dentro da sua casa.
Oh meu Deus, entenda o que eu estou tentando te dizer nesses dias. Era para você andar de joelho, meu amigo. Era para você reverenciá-lo, seu coração grato, deveria ser gratidão o tempo inteiro. A única palavra que deveria sair da sua boca era só: eu te agradeço, a Deus. Amém? Eu te agradeço. Era a única palavra. Oh meu Deus, a doutrina foi ampliada, irmão, ela não foi substituída, ela foi ampliada agora pela igreja multiforme e sabedoria de Deus. E o poder da revelação, a revelação ela tem o poder de organizar as escrituras dentro de você. Você é uma pessoa que pode viver de revelação. Não vai mudar o que você aprendeu, vai só ampliar, reverberar. Tudo que Deus diz para você vai ficar tudo grande na sua mente. Aí você sabe o que vai acontecer com você? Uma vida de revelação. As letras das escrituras saltam dentro de você. Você lê um versículozinho de nada, aquilo cria vida dentro de você. É palavra para 3 meses, irmão. Meu Deus, é isso que o Senhor está nos convidando. A oração, a leitura das escrituras sem a revelação não traz profundidade. O Senhor os visitava, irmãos, e aqueles homens fizeram coisas sobrenaturais. E depois que Jesus veio e habitou, e o Espírito habitou em Jesus, oh meu Deus, e a partir de Jesus o Espírito desceu em Pentecostes e nunca mais subiu, ficou aqui com a gente. Ele habita dentro de você, e se você chamar, ele vem. E se você convidar, ele vem. E se você preparar o lugar para ele, ele vem. E se você chamar, experimenta ter horas de conversa ou minutos de conversa por dia, ele vem, ele se manifesta, ele fala com você, ele deixa claro as coisas são esclarecidas. É como um para-brisa de carro quando está tudo nublado. Você joga água, limpa o limpador, liga o limpador, aquilo fica limpo, claro, perceptível. É assim que o Espírito Santo faz com você, irmãos. Ele deixa tudo perceptível. Você começa a prestar atenção na letra que você está cantando. Você começa a prestar atenção nos detalhes. Porquê disso, porquê daquilo, o porquê daquele outro. Você vai fazendo perguntas para Deus. Aí parece que na hora não acontece nada. Dias depois Deus te responde uma pergunta que você perguntou há dias atrás. Irmãos, a revelação não tira você do culto racional. Não tira, Vânios. Eu estava aqui agora distribuindo presente e rindo, contando história. De repente, a gente puxa das escrituras, o ambiente muda, irmãos. Você já percebeu? Homens e mulheres de revelação, eles têm essa graça de atrair Deus para um ambiente, de mudar o ambiente que eles vivem ou convivem. Meu irmão, é muito forte isso. O culto racional. O que é culto racional para mim? É entender o sacrifício vivo e apresentá-lo a Ele. Quem é? E quem é o sacrifício vivo? Sou eu. O sacrifício vivo substituiu o sacrifício morto. O cordeiro era imolado, mas quando Jesus se oferece como sacrifício vivo, Ele deixou um modelo para mim. O modelo é esse: apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ou seja, não perdi a razão. Quer ver? Eu vou pular agora, eu pulo. Ah, mas está pulando na carne. Cara, tenta pular sem a carne, não consegue. Ah, mas vou dar aleluia, 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 aleluia. Ah, mas é na carne. Mas você não tem problema ter carne. O Espírito será derramado. Aí o problema é que você avançou demais no Espírito, e agora você se tornou espiritual e não consegue viver uma vida normal na carne.
E aí quando você está do lado da carne, você acha que Deus não pode invadir isso. Então você sai da carne e quer entrar lá no Espírito. E Deus diz: não, fique na carne e deixa que eu venho. Porque você não vai deixar de ser marido porque entrou no Espírito. Você não vai deixar de ser pai, de ser avô, de ser homem, de manter os seus negócios pagos, de manter a sua vida intacta, de viver os seus sonhos. Ah, mas será que é o sonho de Deus? Ei, quem você acha que plantou um sonho aí? Ei, quem você acha que plantou esse sonho aí, se você é dele? Aí a gente foi ensinado assim, Jefferson, a gente foi ensinado assim: você tem que deixar tudo por Jesus. Você não tem que deixar nada. Você tem que trazer Jesus para tudo que você faz. Você tem que deixar o pecado e a vontade de pecar. Você não tem que deixar tudo. Eu deixei tudo por Jesus. Você não deixou tudo por nada. Você não tem que deixar nada. Você tem que trazer Jesus, atrair Jesus para tudo que você faz. Amém? Então tudo que você faz vai ser ungido por Deus. Você pode ser atleta, você pode ser comerciante, você pode ser industrial, você pode ser um caminhoneiro, atravessar esse Brasil sentado na boleia de um caminhão e estar ali atraindo Jesus para dentro daquela cabine. Aleluia! Entenda o que eu estou te dizendo. Viver na presença de Deus não é para deixar tudo e entrar. Ah, eu vou entrar. Não. É Ele que vem e sela tudo e batiza tudo, irmãos. Sacrifício vivo foi o substituto do sacrifício morto. A cada século, irmão, o diabo ele vem mudando a forma de influenciar o homem. A cada século, quando não é com pecado, é com religiosidade. Aí esse homem, ele deixou do pecado, mas ele entrou numa noia de religião tão grande que ele não peca mais. Ele acha que ele está agradando Deus a partir da sua força. Não, maldito é o homem que faz da sua carne o seu braço forte, mas bendito é o homem que confia no Senhor. Antes o seu caminho, o seu prazer está na lei do Senhor, mas maldito é o homem que faz da sua carne o seu braço forte. Não vos conformeis com este século, irmão. Não vos conformeis. Não vos conformeis. Amém. A sabedoria, ela sempre estava oculta em mistérios. E esses mistérios estão ocultos aonde? Em Deus. Estão ocultos em Deus, no temor do Senhor. Então se eu entro para viver uma vida com Deus, irmãos, eu não tenho vergonha de falar. Eu fui um cara que eu estudei pouco. Eu estudei até a 8ª série. Na época não tinha nona, né? Era só até a 8ª. Glória a Deus, vocês que estão passaram luta aí, estão na nona, né? Na nossa época até a 8ª. Mas só que a gente estudava sábado de manhã. Vocês não estudam sábado de manhã, né? Eu estudei até a 8ª série. Eu fui estudar alguma coisa depois de velho. Quando eu entrei no primeiro ano do 2º grau, eu saí pela metade. E às vezes eu me vejo escrevendo coisas, falando coisas. Irmão, que só a presença de Deus tem a capacidade de fazer isso, mais ninguém, Jackson. Amém? É só a presença de Deus. Às vezes eu falo coisas que eles me lembram: pastor, que palavra foi aquela? Eu disse: que palavra? Foi eu falei isso, falou. Eu digo: ai meu Deus, que eu sou bom. Sabe, você vai fazer coisas que seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e nem está ainda no seu coração. Uma palavra que você libera, você vai destravar lares, famílias inteiras serão transformadas, cidades serão transformadas. Você vai ter o poder de parar a chuva, de parar o vento. Que isso, pastor? Mas não é para fazer exibição, o profeta da chuva, o profeta do vento. Não, não é para isso. É para dizer: eu estou com você, eu estou junto com você. É para você entender que o evangelho não começou em Mateus, começou em Gênesis. Eles falaram, mas eles não experimentaram. Muitos não experimentaram, e você está experimentando agora a plenitude, irmãos, do Espírito. Meu Deus, André, como não mergulhar de cabeça com roupa e tudo? Como não viver isso intensamente todo dia? Primícia era para durar todo dia, irmão.
Era para ter todo dia, toda hora, todo instante, porque ele vai continuar sendo a primícia. O culto acaba daqui a pouco, mas ele vai continuar sendo a prioridade, a nossa prioridade. Amém? Que nos ensina a viver sóbria, justa e piedosamente, como diz Tito capítulo 2, versículo 12. A presença de Deus me ensina a viver sóbria, justa e piedosamente. E sabe o que vai acontecer com você? A Bíblia relata que, acho que foi Demas, acho que Paulo fala a Timóteo quando ele diz que Demas amou o presente século, né? Você vai passar pelas eras, você vai passar pelas fases, né? Pelas fases. Eu já passei pela fase da fita cassete, eu já passei pela fase do CD, da fita de VHS, já passei pela fase do CD. Quando chegou no CD a gente pensa, agora eu vou arrebentar. Aí passamos pela fase do quê? Pela fase do pendrive, do encard, né? Encard, que chama, agora não, agora é link. Cara, você sentava na frente de um 3 em 1. Eles não sabem o que é 3 em 1. Você não sabe, claro que não sabe. 3 em 1, você não sabe o que é bom. Toca fita, toca disco, AM, FM, e fechada ainda vira móvel da casa, móvel, com 2 caixas, amplificada. Se ela fosse de madeira, em 6 meses ela estava cheia de cupim. O cupim que estava na casa pegava na caixa, e você tocava, ligava no alto, os cupim saiu tudo. No outro dia tinha que varrer a casa do cupim. Você sentava, às vezes nós íamos para as conferências, eu ia para a conferência, irmão, primeira conferência, 3 cidades: Ilhota, Blumenau, Itaió. Fomos de ônibus. E eu nem fui pregar, eu fui levar a mala de um cara que pregava. E eu corri lá no Lapa, lembra, Lapa? Ô, disse o Lapa, ele me convidou para ir, mas eu não tenho dinheiro para passagem. O Lapa puxou 50 pila, lá naquela época R$50, eu não sei quanto que era, se era cruzado, não me lembro. Sabe quando foi isso? 1997. Eu embarquei com o irmão e fui. A minha primeira conferência, ligava toda noite do orelhão para o pastor João Rosa, dizer: pastor, hoje eu orei 3 demônios caíram. 3. Não foi um não, meu filho, foi 3 demônios. Eu corri no orelhão para ligar para casa, para ligar para o pastor João, para ligar, para dizer: olha, ele me enviou. Sentava na frente de um 3 em 1 para passar uma fita cassete para outra. Você levava 10 fitas na caixa, vendia para ajudar a pagar a passagem do ônibus, para pregar o evangelho. Eu vou ficar quieto, não vou falar mais nada. Cara, você ia, pregava. Às vezes o que a pessoa dava de oferta não pagava a passagem, você tinha que vender as fitinhas cassete. Eu vivi todas essas fases, irmãos. A fase da fita, a fase do CD, a primeira fita cassete. O Lapa me levou na casa dele para fazer a produção da fita. Ele comprou uma Polaroid, uma máquina. Ele e o pastor João, o pastor Francisco e mais outro irmão compraram uma Polaroid em 3, você imagina. Você tirava uma foto, ela saía por baixo assim, sacudia assim. E aí eu precisava fazer uma foto para a capa da fita. Aí botei uma camisa branca, uma gravata, tinha uma luz assim na casa da Ali, onde a gente assistia televisão ali, tinha uma luz. Eu fui embaixo da luz e fiz assim, ó. O Lapa tirou a foto, mano. E o nome da fita: Das Trevas para a Luz. Ele é lindo. E eu lá, meu irmão, nós arrebentamos de vender fita, né, Lapa? Rapaz, nós comprava fita em caixa. Montava o meu testemunho. Eu chegava nas igrejas para pregar. Você pensa que tinha, como é que é esse negócio aqui?
telão de LED, era faixa pintada com a mão. E estava escrito assim: Luiz Hermínio, ex-bandido, ex não sei o que, ex-viciado, tudo embaixo. O meu currículo estava ali, na faixa. E eu cansei de pregar e estava lá, Luiz Hermínio, ex não sei o que. Uma vez uma igreja convidou eu para pregar, eu, Ulisses e o Júnior. Aí botaram assim na faixa: 3 irmãos, 3 apóstolos, 3 irmãos. Eu fui embaixo e botei: os filhos de Francisco. 3 irmãos, 3 apóstolos. Ô irmão, tempo bom. Só deram para o Júnior, que era o mais novo, mais parecido com Jesus, cabeludo, barbudo. Ah, meu Deus. E nós passamos por todas essas ondas, irmãos. Eu e o Lapa fomos em igreja que o Lapa não pôde subir no altar porque estava de camisa curta. Aí o irmão olhou para ele: mas ele não pode subir porque ele está de camisa curta. E eu subi, fiquei lá e o Lapa ficar lá embaixo porque estava de camisa curta. Nós já vivemos tudo isso, irmãos. Passamos por todos esses momentos. Amém? Mas não tomamos a forma de nenhum século, de nenhuma década. Não tomamos a forma, passamos por ali. Mas a gente não era dali, porque o que acontece aqui fora não pode ser maior do que o grito de Deus aí da revelação que você viveu. Não dá para subir de camisa curta, não dá, tudo bem, a gente fica aqui embaixo. Tem que correr para pegar um paletó, a gente põe o paletó, não tem. Eu nunca deixei de pregar por essas coisas, irmãos. Nós se virava, dava um jeito. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós fomos chamados para viver as revelações de Deus. Só que hoje, irmão, parece que a revelação está um pouco vulgarizada. As pessoas não têm mais o mesmo anseio pelas revelações de Deus. Cara, a gente ia no monte, parecia um clarão, a gente achava que era anjo. Você ia no monte, você trazia os gravetos que acendiam lá no monte. Você trazia eles dentro da Bíblia. Você botava na sala, chamava a família para ver, você orava, pagava tudo. Ele acendia de novo, irmãos. Aí as pessoas dizem: mas era a inocência de vocês. Então eu tenho muita saudade da inocência. Eu tenho muita saudade da inocência. O tempo que as pessoas entravam na igreja e caíam na unção. O tempo que elas dobravam o joelho e ficavam meia hora chorando, pedindo ajuda de Deus. Eu tenho saudade do tempo que chegava um irmão mais velho, todo mundo saía do lugar para dar um lugar para ele, só porque ele tinha um chapéuzinho. Se isso tudo era inocência, eu tenho saudade da inocência então. Não, o tempo bom é agora. Não, irmão, tem tanta comida na mesa que a gente vulgarizou o alimento. Tem tantas revelações, tem tanta gente falando porcaria na internet. Pessoas que ficaram famosas com uma câmera Pro, bota uma Pro na frente assim, fala algumas coisas, desmaia na frente da câmera. Diz que Deus pegou. Tem tantos exageros hoje que vulgarizou a comida. Mas eu quero dizer para esses meninos e para essas meninas que vão vir depois de nós: não soltem da revelação que Cristo ainda é o Senhor. Você não precisa nada mais do que Cristo. Você vai passar pelas fitinhas, pelos CDs, você vai passar pelas televisões, você vai passar pelos Netflix da vida, você vai passar por tudo, mas aquele que faz a vontade do Pai, ele permanece para sempre. Se você continuar fazendo a vontade do teu Deus, você pode estar um velhinho lá, todo mundo vai dizer: ele está esquecido, esse velho esqueceu, mas aqui dentro não. Meu avô presbiteriano, quantas vezes eu fui visitar o avô, sentava na frente da mesa, ali na mesa dele, tomava um cafezinho, de repente ele fazia aleluia. Começava a chorar, disse: que foi, vô? O senhor está bem? Não, aleluia, aleluia, aleluia. 80 e poucos anos, sentava lá para tomar um cafezinho, a avó, aleluia, dava 2 aleluia. Você ficava incomodado, você tinha que sair, porque você queria outra vida. Eu vivia outra coisa, eu não queria aquilo. Mas eu entendo ele.
Deus fala, às vezes você está em casa, às vezes eu estou em casa, na comunhão da família, às vezes, salta uma palavra, eu subo. Pronto, acabou, já era, irmão. Eles brincam ainda comigo, ele está em Nárnia. Ele está em Nárnia. Porque tem hora que eu entro em Nárnia mesmo. Um monte de gente falando, um monte de gente dizendo, conversando, coisas daqui, coisas de lá. E eu entro e apago geral. Desce um apagão, cai o disjuntor. E eu sou transportado dali, irmãos. Eu quero dizer para você, nesses 7 dias, eu me esforcei para dizer para você que os presentes não substituem a presença. Os presentes não substituem a presença de Deus, que você vai com ela para casa. A fama não substitui, as músicas não substituem um novo cântico que Deus quer colocar na sua boca, o hino de louvor ao nosso Deus. Os profetas queriam viver isso, os juízes queriam viver isso. Olha o que diz Hebreus. Meu Deus, Hebreus, está na Bíblia, Jesus. Hebreus capítulo 11, que fala da fé, e vem falando da fé o tempo todo. E o versículo 37 diz assim: foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Por quê? Por que eles não alcançaram? Porque eles não viram, não experimentaram o Espírito Santo. Mas agora eu e você estamos experimentando. E sabe aonde eles estão? Eles estão sentados na arquibancada, uma tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia. Eles estão vendo, meu Deus, eles devem estar pensando: Senhor, se eu tivesse tudo isso que o Senhor deu ao Luiz, se eu tivesse tudo isso que o Senhor deu ao Fábio, ao Jackson, ao Ulisses, se eu tivesse tudo isso. Por favor, não vulgarize a sua presença, reverencie Ele dia e noite. Não deixe seus olhos secarem nunca. Quando seus olhos estiverem secando, force o choro, mas continue em lágrimas pelo Evangelho de Jesus. Continue acreditando em Jesus. Ninguém tem o poder de arrancar a revelação que Ele colocou dentro do seu espírito. Ninguém consegue arrancar isso. Há um tesouro no vaso de barro. Alguém levante a mão e solta. Meu Deus! Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho um fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ouvi o meu Senhor bater Na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos seus pés. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Então o que é que eu faço? Eu deixo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Teu fogo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Posso pedir uma coisa? Posso pedir uma coisa? Tenho tantas coisas para dizer, mas eu acho que não é mais para dizer mais nada. Eu acho que é para nós nos juntarmos um pouco. Junte aí com 4 ou 5. Diz assim: a minha primícia é abençoar a sua vida agora. Eu quero abençoar a sua vida. E nós vamos depois ceiar. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Comece a orar um pelo outro. Comece a orar um pelo outro. Abençoe a vida. Abençoe a vida. Hey! Hey, Jesus! Meu Senhor,
por toda a enfermidade que está nesse auditório, lá fora. Eu oro por toda a enfermidade. Eu ordeno enfermidade, deixe essa vida agora em nome de Jesus. Nós oramos para que você seja livre de toda enfermidade, de toda dor, de toda doença de ordem espiritual, de ordem psicológica, de ordem física. Seja curado agora em nome do Senhor Jesus Cristo, seja ela qual for. Seja livre da dor, seja livre da doença, seja livre da enfermidade. Nós declaramos vida, sim, Senhor, vida, 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 vida. Nós declaramos vida. Viva a revelação de Deus. Viva. Os profetas não viveram isso. Os juízes não viveram isso. Os reis não viveram o que você está vivendo agora. A maravilhosa graça de Deus, a gloriosa presença de Deus. Oh, gloriosa presença de Deus. Oh, gloriosa presença. Gloriosa presença. Gloriosa presença de Deus. Eu não vou parar. Eu vou viver a tua gloriosa presença. Isso, irmãos, orem um pelos outros. Primicie na vida dele a tua oração. Primicie o que você tem de melhor, a sua bênção. Primicie o que você tem de melhor, a sua bênção. Primicie a bênção, a bênção. Eu abençoo vocês. Eu abençoo vocês. Aleluia, abençoe, 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 abençoe. Abençoe teu irmão. Nós abençoamos Itajaí. Nós abençoamos o estado de Santa Catarina. Nós abençoamos o Brasil, a América Latina. Nós abençoamos essa terra. Até que o Senhor venha, nós abençoamos você, Brasil. Sim, nós abençoamos. Nós não vamos parar. Sim, Brasil é terra de avivamento. É brasa viva. É brasa viva, é brasa viva. É braseiro aceso. Brasil é braseiro, Brasil é braseiro, Brasil é braseiro. Chora calamanda la basura la mandala. Chora la bacala la basere le mandala la. Soria la basoria la mandoro. Suria la mandara la bacheca andoro. Suria la baba sorremanda la basura la. É Jesus. Jesus. Bendito Jesus, piedoso Jesus. Piedoso Jesus. Piedoso Jesus. Piedoso, piedoso, piedoso. Eu não falei que todo mundo ia primiciar? Todo mundo primiciou agora. Deu o seu melhor, a sua bênção. Todo mundo conseguiu primiciar. Deu o seu melhor, a sua bênção, a sua bênção, a sua bênção.
que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Agora primicie na nossa vida, ore por nós. Noite, suba de nossa adoração. Dia e 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 noite, suba de nossa Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abra aquela porta lá, nós vamos ceiar. Tome seu lugar enquanto os irmãos vão servir a ceia. Tanta unção aqui, irmãos. Tem tanta unção nesse ambiente. Tanta unção nesse ambiente. Amém. Essa jovem quer voltar para Jesus, é uma primícia. Pai, receba, querida, do Espírito Santo. Tem mais alguém que quer servir a Cristo? De repente você só veio visitar e você quer entregar sua vida para Cristo. Hoje é a sua noite. Exaltamos
exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te Vocês podem servir a ceia, vai servindo. Enquanto isso, eu vou ganhando umas almas para Jesus aqui. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Cristo? Talvez vocês vão ter que se apertar um pouquinho para passar aí. Mas se tiver mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Cristo, essa é a sua noite. A noite que Jesus preparou para você. Aleluia. Ela manda lava, chora, lava, cala, lava, chora lá. Sim, Senhor. Vão indo lá, vão indo lá. Aleluia. Fala, meu irmão. Você quer aceitar Jesus, cara? Como é seu nome? Felipe. Vamos orar pelo Felipe, gente? Felipe quer aceitar Jesus. Jesus, nós oramos pela vida do Felipe. Ele pediu para vir aqui entregar a sua vida para o Senhor. Por isso nós abençoamos a vida dele, Deus, para a tua glória. Que Felipe viva para viver os sonhos dele e os sonhos do Senhor para a vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como é seu nome, querido? João Pedro. Tem só nome de 2 apóstolos. Ô João, nós abençoamos a tua vida. Nós declaramos, João, que você está entrando num novo tempo, num novo lugar. Jesus vai te levar para lugares altos, João. Deus tem coisas grandes para a tua vida, filho. O sonho ainda não acabou, viu? Continua sonhando. Você tem sonhos e Deus disse: e foi eu que coloquei eles dentro de você. Não tenha medo. Só fique comigo, me sirva e você vai viver os sonhos. Amém, João? Deus tem coisas grandes para a sua vida, meu filho. O Senhor te guarde. Que lindo, João. Quantos anos você tem, João? 18? 14? Errei por 4. Deus abençoa a vida do João. Esse menino tão precioso, que em lágrimas se rende a ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Pai. O Senhor é o pai de João? É. Vai lá, João. Vai viver os sonhos de Deus para a tua vida, meu filho. Aleluia. Sabe,
Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14 a 19, tem um texto que eu amo muito. Que quando o rei Jeoás vai procurar Eliseu, Eliseu já está perto da morte. E o rei Jeoás diz assim, ó, ele foi saber se ele deveria ir para a guerra com os sírios ou não. E aí o rei Jeoás diz assim, ó, abre a janela e lança as flechas. Ele foi, abriu a janela. Quando se pede para você fazer alguma coisa assim que não faz muito sentido, parece que você não faz, né? E ele lançou 3 flechas. E aí o rei Eliseu falou, puxa, você deveria ter lançado mais. Ele atirou uma flecha pela janela e depois atirou 3. E o Senhor disse, você deveria ter atirado mais. Você tem o texto aí? Está aqui o texto, olha aqui. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu, então disse Eliseu, atira. Ele atirou e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Pronto, ele já tinha uma palavra. Ele já tinha uma palavra, até os consumir. Aí disse mais, toma as flechas e tomou-as então e disse ao rei de Israel, fere a terra. Pronto, agora você lançou uma flecha, ele já ganhou uma palavra, você vai vencer. Ele disse, agora pega as flechas e atira no chão. Então ele tomou, então disse ao rei de Israel, fere a terra. E ele feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só ferirás 3 vezes. Irmão, veja bem, o Eliseu disse, abre uma janela. Toda vez que a Bíblia manda abrir uma janela, ou alguém abre uma janela, está falando de futuro, está falando de coisas que estão por vir, e qual é o seu comportamento diante de coisas que estão por vir. Então ele abriu uma janela e atirou uma flecha. Eliseu disse, essa flecha aí que você atirou é a flecha do livramento, você vai vencer. Pronto, é seu. Aí, irmão, as outras flechas não era mais profecia, era só para dizer, fere a terra. Agora, que sentido faz? Flecha não é para terra, é para alvo. Ele feriu 3 vezes. Irmão, se eu já tenho uma palavra, irmão, eu firo a terra com o machado, com a flecha, com a paca, a tesoura. Entende? Ele já tinha uma palavra, ele sossegou e afirou. A Bíblia diz que ele feriu a terra 3 vezes e cessou. Meu irmão, não pode. O que Deus vai fazer com você tem a ver com Ele. Agora o meu desenvolvimento, o meu esforço, o meu crescimento naquilo que Deus vai fazer depende de mim. Deus me deu uma promessa, não deu? Deu uma promessa para você, você vai ser um pregador. Agora tem que estudar. Você vai ser um atleta? Vai, então você tem que se treinar. Você vai ser um músico? Vai, você tem que ensaiar. Não, é para Deus. Não, para Deus você tem que fazer o melhor, ué. Para Deus você tem que ser o melhor. Eu vou cantar um louvorzinho aqui, é para Deus. Não, para Deus você tem que sair a noite inteira. Para Deus você tem que chegar com a espada afiada, com a faca afiada. Entendeu? Deus me chamou para ser atleta, eu vou treinar. Porque eu já tenho uma palavra. Eu já tenho uma palavra. Quando Deus disse, as pessoas diziam assim, você vai ser um pregador, Deus vai te levar às nações. Irmão, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, eu morava de favor na casa de um cunhado, na edícula atrás, na garagem da casa dele. Depois a gente mudou, foi para a casa do outro cunhado, que cedeu a casa para a gente morar. Do lado tinha uma estrebaria de cavalo. Cavalo que acordava nós de manhã, né, irmão? Mas eu tinha uma palavra. Agora o que é que eu fiz com essa palavra? Eu fui me preparar, eu fui treinar, eu fui ler, ganhei bons livros, comprei alguns e fui estudar, fui ler a Bíblia, fui para o monte orar, fui fazer jejum, fui buscar Deus, fui matar minha carne. Ei, eu não fui me preparar para Deus me usar, porque Ele já falou que iria. Eu fui me preparar para dizer assim a Deus, eu acredito que o Senhor vai me usar. Porque se eu não dou uma resposta, eu estou dizendo o que para Deus? Eu não acredito no que o Senhor disse.
Então, cara, é isso. Ele já tinha uma palavra, a janela abriu, lança, essa é a festa do livramento, pronto, acabou, é seu. Agora pega as flechas, irmão, eu devia ter gastado a aljava inteira no chão e ter perguntado: alguém tem mais flecha? Alguém tem mais flecha? Tem mais dinheiro aí? Tem mais flecha aí? Me dá aqui, acabou as flechas, tem machado, tem lança, joga tudo aqui na terra, ao ponto de Eliseu chegar e dizer: chega, calma. Não, realmente. Sabe quando Deus falou com Abraão: Abraão, me dá teu filho, teu único filho. Abraão não hesitou. E será que Abraão não sabia que o Deus dele não aceitaria sacrifício humano? Abraão não perguntou, ele ia matar Isaac. Quando ele pegou o cutelo, Deus disse: calma, rapaz, calma. Não desista, não pare até Deus dizer chega. Ei, não é você que diz chega, é Deus que diz. Quando Deus disser chega, daí você para. Se Deus não disse chega, não pare pela sua vontade, não pare pelos seus sentimentos, não pare porque estão tratando mal você ali, não pare porque você não está sendo útil ali, não pare por isso, não pare por nada disso. Só pare quando Deus dizer chega. Você está me entendendo? Você ficou 7 dias aqui, enclausurado aqui com a gente. 7 dias sendo ministrado, alguns em jejum direto, alguns só vão comer hoje. Cara, você foi encharcado de palavras. Eu ainda vou pegar todo o esboço aqui, vou dar para o Micael para botar naquele site que você se inscreveu. Se você não se inscreveu, se inscreve lá, porque eu vou dar esse esboço, vou colocar ele todinho lá dos 7 dias. Dos 7 dias vou colocar também o esboço da virada do ano. Você vai saber tudo que foi dito aqui, porque está escrito, eu escrevi tudo. E se você quiser esperar, daqui a 3 meses, 4 meses, tem um livro. A Silvana está lá sentada para fazer o livro. Já tem até nome: A Gloriosa Presença de Deus. Mas você já fica atento aqui no esboço. Você vai pegar tudo, você está encharcado, você está pilhado, você está tuchado de Bíblia, você está tuchado de presença, você está pilhado, você está... Meu irmão, você tem que dar uma resposta para isso agora. Uma resposta no físico, no espírito e na alma. Amém? Todos pegamos já distribuímos tudo? Falta mais algum? Já foi distribuído, todo mundo já recebeu ceia? Está lá na igreja do Lapa lá? Estou brincando, Lapa. O pessoal está lá tomando ceia lá também. Lá é bom que você come a ceia já como uma batatinha, né? Glória a Deus. Como espetinho. Ô, irmão, quem não comeu espetinho ainda? Não, meu irmão, você não sabe o que é. Esse espetinho ali é do boi, daqueles 1000 boi que Salomão deu de oferta. Quem já comeu espetinho? É bom ou não é, gente? Meu amigo, glória a Deus. Nós estamos ajeitando a mão, hein? Está acertando a mão. Quando saía um bolo bom, a avó dizia: acertou a mão. Aleluia. Senti saudade de vocês, hein? Vocês que já vieram passear, já estão indo embora. Essa semana a gente vai dar uma descansada. Preciso, necessário. Na realidade não é descansada, é uma apagada. Não é? É necessário. Já deu? Vamos conversar então, né? Ó, a foto da minha fita cassete. Bota aí a foto da minha fita cassete. Conseguiu? Ai, que saudade, Jesus. Olá, para ali, foi dentro.
Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível,